Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo que a gente vai falar sobre livros, livros cristãos que edificam a nossa fé. E para o vídeo de hoje eu escolhi esse livro aqui, Mary Jones e sua Bíblia, que é um livro muito edificante, um livro que ele foi real essa história, É um livro que realmente tem fatos verídicos de uma menina do país de Gales que tinha o grande desejo de ter a sua própria Bíblia. Só que numa época que não era como hoje, que cada um tem a sua Bíblia, e muitas vezes numa casa tem mais de 3, 5 exemplares da Bíblia. Na época dela era muito difícil ter o seu próprio exemplar da Palavra de Deus. Então essa menina, ela foi juntando dinheiro. E ela tinha o desejo forte e ardente de ter a própria Palavra de Deus dentro da casa dela, para que ela pudesse ler, meditar e aprender mais com a Palavra. Então, ela foi se esforçando. Tudo aquilo que ela podia fazer para economizar dinheiro, ela se esforçava, economizava para conseguir ter o seu projeto de ter a Bíblia realizado. E a gente percebe também nesse livro, eu vou dar somente uma pequena parte da história, um resumo, não vou contar toda a história para vocês conseguirem ler esse livro, que também é bem fininho. A gente vê aqui muito amor pela palavra de Deus. Como aquela menina, mesmo sendo jovem, ela tinha o desejo de aprender com o Senhor e de ter a sua vida toda entregue ao Senhor, aprender mais com a palavra dele. Vou até ler o que está escrito aqui, da própria Hipnose, que diz: Mary Jones e sua Bíblia é a história comovente de uma menina galesa do século XVIII que amava muito a palavra de Deus. O que ela mais queria nesta vida era possuir uma Bíblia própria, para poder lê-la na hora que quisesse. Mas havia alguns problemas. Quase não existiam Bíblias na língua dela. Eram muito caras e os pais de Mary Jones eram pobres. Nem por isso Mary Jones desistiu da ideia de adquirir uma Bíblia. Pondo mãos à obra, ela começou a procurar serviço, qualquer tipo de serviço, para ganhar dinheiro e conseguir comprar este livro precioso. Leia Mary Jones e sua Bíblia para ver o que esta menina dedicada fez para transformar seu sonho em realidade. Que Deus abençoe para que o sonho de Mary Jones possa também nascer em seu coração. Então a gente percebe aqui nesse livro, quando eu li, eu vi muito isso, Como que naquela época as Bíblias quase não tinham muitos exemplares, mas como hoje a gente tem muitos exemplares da Bíblia, mas muitas vezes não valoriza. Como eu falei, que hoje em uma casa pode ter uns 5 exemplares da Bíblia, mas quem está interessado em ler, em meditar, em se aprofundar na palavra do Senhor? E a gente vê como aqui, nessa história dessa menina, que foi verídica, como ela se dedicava, como ela queria a todo custo ler a Bíblia. E a gente vê que antes dela conseguir ler a Bíblia também, ter a sua própria Bíblia, ela queria aprender mais da palavra do Senhor. Então ela decorava as histórias, ela procurava sempre para a igreja para aprender mais. Ela ia até na casa das pessoas que tinham a Bíblia, mesmo sendo longe, para que ela pudesse conseguir ler e entender a palavra do Senhor. E a gente percebe aqui nesse livro também como muitas vezes nós não valorizamos o nosso privilégio de ter a palavra do Senhor hoje na nossa própria língua, com muitos exemplares, muitas traduções diferentes, traduções da Nova Versão Internacional, traduções da linguagem de hoje, traduções NVI, King James, tantas versões, e muitas vezes não são valorizadas. E a gente percebe aqui na história dessa menina simples, como ela inspirou também a criação da sociedade bíblica, onde a própria sociedade iria ali traduzir mais Bíblias e espalhar essa verdade, espalhar mais a história do reino do Senhor, da palavra do Senhor. E nós vemos também nesse livrinho curto o amor de uma menina que mudou a história de gerações pelo seu desejo de querer ter a Bíblia. Esse livro aqui, o que eu tenho em mãos, é da publicadora Menonita, e a gente vê também como ele é de ótima qualidade. As letras são grandes, são bem legíveis. Como eu falei, ele não é um livro muito grosso, ele tem as páginas bem grossas, Tem essa página mais amarela, que é mais confortável para a leitura. Mas o principal, o conteúdo desse livro, como é um conteúdo para a nossa fé, para edificar a nossa fé, para nós criarmos mais amor pela palavra do Senhor. Quando a gente lê histórias como essa de Mary Jones, a gente quer ler a Bíblia a todo minuto, a todo segundo e valorizar a palavra do Senhor, sabe? Como eu falei, o intuito desses vídeos que a gente fala sobre livros é realmente ter mais esse amor pela palavra do Senhor, conhecer homens e mulheres de Deus que deram tudo o que tinham, se desgastaram na obra do Senhor, quiseram sim mais dele na sua vida, e como eles foram honrados, como a história deles está até hoje na nossa vida. Quando a gente lê esse livro aqui, como eu falei, uma menina do século XVIII,
Nós estamos hoje no século 21 e como a história dessa menina até hoje se encontra viva nos nossos dias. E a gente pensa quantas Bíblias tem hoje e quais foram os esforços iniciais para poder traduzir essas Bíblias. Como aqui eu li na Cipinose, que no idioma dela quase não tinham Bíblias traduzidas, que era o galês. E como hoje nós temos Bíblias de todos os modos, todas as cores, edições diferentes, formas diferentes de imprimir, tem a Bíblia Note, tem Bíblia Desenho, tem Bíblia normal, mas como a palavra de Deus sempre permanece, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E como o Senhor honrou a história dessa menina, que a gente pode contemplar hoje a história dela, e como ela andou quilômetros e quilômetros para encontrar uma Bíblia, para conseguir comprar. E quando ela foi comprar, não tinha a Bíblia no idioma dela. Mas como o Senhor honrou os seus esforços. E hoje, muitas vezes, nós temos a Bíblia na nossa própria casa, na nossa própria língua. E nós, muitas vezes, nem nos empenhamos a ler. Como muitas vezes o ser humano é duro de coração para entender a mensagem do Senhor. Enquanto essa menina aqui, ela não tinha nem a Bíblia na tradução dela, quase não tinha Bíblias na língua dela, mas ela queria conhecer a palavra do Senhor. E como eu falei, o exemplo dessa menina inspirou a sociedade bíblica trazer mais Bíblias para o dia a dia do povo. E a gente vê como que depois, no próprio livro, vai retratar como as crianças, depois, quando ela já era mais adulta, mais experiente, como aquela moça, ela foi ser professora de escola dominical. E se ela não tivesse uma Bíblia? Será que a sociedade bíblica ainda existiria? Será que nós teríamos todo esse privilégio de ter Bíblias no nosso idioma se ela não tivesse andado quilômetros e quilômetros para ter o exemplar da Bíblia dela e chorado quando o pastor falou que não tinha ali aquela Bíblia, mas no final deu tudo certo, o Senhor honrou os esforços dessa menina. Será que a gente teria todo esse privilégio que a gente tem hoje? Sabe? Então nós precisamos sim nos dedicar em aprender histórias como essa, histórias que edificam a nossa fé, histórias que nos trazem amor pela palavra de Deus. Então eu oriento vocês, e eu desejo que vocês todos leiam esse livro. Não é um livro só para crianças, embora possa ser lido para elas também, que é bom que elas já crescem, tendo esse temor do Senhor, né, tendo esse amor pela palavra de Deus, mas como esse livro é extremamente necessário para os nossos dias, que é um século, né, o século 21, de muitas facilidades, mas como muitas vezes nós não valorizamos essas facilidades, e muitas vezes aquilo que podia ser uma bênção se torna uma maldição, por causa do nosso conforto, por causa da nossa presunção, por causa da nossa preguiça. Então, quando a gente estuda histórias como a de Mary Jones, como a gente pode e começa a se dedicar mais e mais na leitura da palavra de Deus, como o nosso desejo deve ser todos os dias, sim, meditar na palavra do Senhor e entender, querer aprender mais com Ele. Então, que nós realmente possamos ter essa leitura na nossa cabeceira, não só na nossa cabeceira do lado da nossa cama, mas na nossa vida. Histórias como essa, gravadas no nosso coração, para que a gente realmente venha se inspirar no amor que essa menina teve pela palavra de Deus. E como é um amor tão puro e que nós precisamos ter no nosso coração até hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E que nós venhamos todos ser como Mary Jones nos nossos dias e se interessar pela palavra do Senhor. Tchau!